Boa noite a todos e a todas. Lechaim. Hoje nós vamos falar sobre a Kabbalah do humor judaico, ou a Kabbalah do humor em geral. Muita gente sabe e percebe que hoje em dia no mundo, cada vez mais as pessoas procuram shows de humor, programas de comédia, stand-up comedy e assim por diante. Então eu queria analisar hoje com vocês se esse conceito de contar piada, ser uma pessoa engraçada, tem gente que só gosta de alguém que quando ele é engraçado, se isso tem uma fundamentação espiritual ou simplesmente é uma futilidade da vida. Em primeiro lugar, nós sabemos que o mundo judaico ele sempre foi super envolvido com senso de humor. O humor judaico ele é muito famoso até hoje, que é a sabedoria da pessoa rir de si mesmo, rir da própria condição humana e saber rir de si mesmo. Nós encontramos o humor judaico em várias e várias décadas e até séculos atrás, que acompanharam o nosso povo em momentos muito complicados e muito difíceis. Por exemplo, tem histórias que contam que até mesmo quando o nosso povo passou por perseguições, até mesmo no Holocausto, à noite, uma pessoa contava piada para o outro e tentava alegrar justamente para conseguir passar naquelas situações mais difíceis. Então, até nos campos de concentração em Auschwitz, tem muitos relatos de pessoas que eles eram os animadores dentro do possível, né? O que eles conseguiram contar piada e animar um ou outro. Porém, nós sabemos que isso não é só no passado. Em Hollywood, por exemplo, a gente percebe que tem muitos e muitos atores, principalmente comediantes judeus, dos mais famosos. Você pode pegar lá no final do filme, quando acaba, você vai perceber que tem muitos e muitos nomes judaicos. Até mesmo os shows da Broadway, que são tão famosos, muita gente viaja para Nova York só para assistir essas peças de teatro. Quem acompanha a história sabe que isso começou do teatro Yiddish. Foram os judeus holandeses que chegaram nos Estados Unidos e fundaram a Nova Amsterdã, que acabou depois virando Nova York. E nós sabemos que muitos desses shows, principalmente dos shows de comédia, eles tinham base no teatro Yiddish. Por que eu estou contando tudo isso? Porque se uma das características do povo judeu é o humor, é saber contar uma boa piada, como se sabe que piada não é suficiente você saber a piada, você tem que saber como contar a piada. Então, provavelmente existe uma espiritualidade por trás do dom de saber contar uma boa piada. Então, isso que eu quero analisar hoje na aula com vocês. Se a gente procura na própria Torá, algo muito interessante a gente vê. O primeiro judeu que nasceu judeu, qual era o nome dele? Quem sabe quem é o nome do primeiro ser humano que já nasceu judeu? Alguém lembra? Quem falou? Yitzhak, muito bom. Abrão, o primeiro judeu, ele virou judeu. Ele virou... Não, isso já é uma outra categoria, você tem razão, mas o primeiro judeu foi Abraham Avinu. Depois do Matan Torá, ele tem razão, depois da outorga da Torá, teve uma outra nova categoria de mitzvot. Mas em relação a judeu, o primeiro hebreu, o primeiro judeu, a gente sabe que foi Abrão. Porém, ele virou judeu, ele se converteu ao judaísmo. Tanto é que Abrão é conhecido até hoje como o pai dos convertidos, porque ele foi o primeiro que se converteu. Sara também se converteu à esposa dele. E o filho judeu que eles tiveram se chamou Isaac. Alguém sabe qual é a tradução de Yitzhak? Qual a tradução do nome? Ele vai dar risada. Ele vai dar risada. E o motivo que ele recebeu esse nome foi porque a mãe dele, que tinha 89 anos, quando ouviu a notícia que ela ia engravidar, ia ter um filho, ela achou tão engraçado o fato de uma mulher, uma velhinha, engravidar, porque não era uma coisa normal, era uma grande novidade, e ela gargalhou. E pelo fato que ela riu da sua própria gravidez, o filho dela se chamou Yitzhak. Imagina hoje em dia você vai dar nome para o teu filho de risadinha. Imagina o bullying que ele vai sofrer na escola. Não vamos entrar nisso, mas o nome de Yitzhak era risada. Mais um fato interessante. Durante a vida do Yitzhak, a gente encontra mais uma vez o conceito de gargalhada. E num momento muito interessante, conta a Torá, que Isaac com a sua esposa Rebeca, Rivka, eles foram fazer uma viagem, em algum momento que eles precisaram fazer uma viagem, e eles disseram a todos que eles eram irmãos. Eles mentiram, eles falaram que eles eram irmãos, e na verdade eles eram marido e mulher, eles não queriam que matassem o Isaac para pegar a Rebeca. Quando o rei da região passou pela janela do quarto dos dois, e viu que eles estavam tendo relações maritais, relações entre o casal, e percebeu que na verdade eles eram marido e mulher, a linguagem que a Torá usa era Yitzhak metzachek et Rivka ishto. Yitzhak está se divertindo, está brincando com a sua esposa. Olha como a Torá é moderna. A linguagem que a Torá usa
para relação sexual só nesse caso, mas em nenhum lugar você encontra na Torá inteira, Yitzhak metzachek. Ele estava brincando, mas qualquer um que lê nos comentários da Torá sabe que eles não estavam lá jogando cartas e nem dominó, certo? Eles estavam, na verdade, tendo uma relação matrimonial. Pergunta aos nossos sábios, por que justo essa linguagem? Então nós vemos aqui que tem um jogo de palavras. Justo o Yitzhak, que ele era o humorista, digamos assim, porque ele dava risada e fazia os outros darem risada, ele também fazia sua esposa dar risada. O relacionamento íntimo foi definido dessa forma. O que é mais interessante ainda é se você analisa a personalidade de Yitzhak. Quando nós estudamos nos livros, principalmente de Kabbalah, nós sabemos que a diferença de Abrão e Isaac é que Abraham, ele era chesed, ele era bondade, ele era extrovertido, ele era aberto. Yitzhak, por sua vez, era o contrário, ele era gevurah, que significa severidade, ele era uma pessoa fechada, introspectiva. Como combinam essas duas características, certo, Rafael? Como pode ser que Yitzhak, ele era ao mesmo tempo divertido e ao mesmo tempo uma pessoa muito séria? No entanto, agora a gente já está começando a encaminhar. Quem entende de senso de humor e quem sabe a história dos grandes comediantes, sabem que eles não eram nenhum bobo da corte. Eles não eram palhaços. Nada disso. Aliás, até os palhaços também são pessoas muito sérias. É sabido que os verdadeiros comediantes, eles são pessoas muito introspectivas, que levam a vida, às vezes, até sério demais. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Um dos maiores escritores das últimas gerações judaicas se chamava Shalom Aleichem. Ele escreveu muitas novelas, muitos teatros. Ele não era um judeu ortodoxo, mas ele ficou muito famoso. Quando ele faleceu, em 1917, no Bronx, quem quiser visitar a tumba dele, vai ver que está escrito lá o seguinte: ele era um grande comediante também. O homem que alegrou a todos à sua volta, mas era depressivo por dentro. Ele pediu para escrever isso. Ele era, na verdade, uma pessoa muito introspectiva e até mesmo deprê. Ele era depressivo. E nós encontramos isso em relação a outros comediantes também. Não teve há um tempo atrás aquele, como chamava, que se suicidou? Robin Williams, você lembra? Ele fez filmes extremamente engraçados e ele próprio se suicidou. E a gente encontra alguns casos de comediantes que acabaram se suicidando. Então a gente vê mais um paradoxo em relação a esse negócio do senso de humor, que não é simplesmente uma pessoa que faz palhaçada. É uma pessoa que talvez entende bem demais da vida e por isso ele consegue contar uma boa piada. Então vamos tentar primeiro analisar, pela experiência de vocês, como vocês definiriam uma piada? Tem muitos tipos de piada, certo? Mas será que tem alguma definição? O que faz uma piada ser uma piada? Você sabe? Muitas vezes as pessoas falam, o cara é engraçado, o cara faz você rir. Mas qual é o dom? Você pode perceber que normalmente uma piada, ela tem que ter uma surpresa. E por isso pessoas têm que saber contar piada. Porque se você já conta de um jeito que vai ser óbvio a resposta, já não é piada. Então, principalmente esses caras que sabem fazer stand-up comedy, tem que ficar 1 hora lá fazendo piada na frente, você pode ver que ele faz aquilo que se chama em inglês um twist. Ele precisa inverter a cabeça do público, por exemplo, ele está indo para um lado, aí você acha que ele vai dar uma resposta, de repente ele começa a ir para o outro lado, tem que ter muito bom senso para conseguir fazer isso. Mas é muito interessante que uma piada, ela é algo que surpreende normalmente os ouvintes e o público. Normalmente, você tem que rir da própria condição humana. Coisas populares também. Normalmente a gente gosta de rir de coisas reais, de coisas da nossa própria realidade. Por exemplo, se ele vai lá e fala alguma coisa que todo mundo faz, mas faz escondido, todo mundo vai dar risada, certo? Quer dizer, ele revelou alguma coisa da própria condição humana, normalmente da condição imperfeita da humanidade, e a gente gosta de rir disso. Por que tudo isso? Por que todos esses fatores? Então eu quero, indo direto à Nekuda, indo direto ao ponto, eu quero mostrar como talvez o senso de humor não é apenas uma das características judaicas, um detalhe no judaísmo. Talvez é a base de toda a vida judaica e por isso ele nos acompanhou em todas as gerações. Existem 2 formas de uma pessoa encarar a vida. Uma é de uma forma óbvia e outra é de uma forma surpreendedora. Uma forma óbvia de encarar a vida é você falar assim, eu sou um cara egoísta, eu estou aqui para sobreviver. É muito difícil sobreviver nesse mundo já é difícil, para ter sucesso financeiro, para ter sucesso de saúde, para ter sucesso no amor, para ter sucesso nos negócios, em todos os caminhos, certo? Eu preciso cuidar de mim. Então o normal de uma pessoa, até freudianamente falando, é que nós somos egoístas, então nós pensamos mais em nós mesmos do que nos outros. Inclusive, em muitas linhas de psicologia, se duvida a capacidade do ser humano de ser altruísta, de realmente pensar numa outra pessoa.
Por quê? Porque a natureza do ser humano, assim como todos os animais, é lutar pela sua própria sobrevivência. No entanto, o judaísmo acredita em algo mais. E por isso o judaísmo é uma grande piada nesse sentido. Piada positivamente, vocês vão entender o que eu quero te dizer. O judaísmo desafia a natureza humana. O judaísmo chega para você e fala, óbvio que ficar cada um no seu quadrado é mais fácil. Óbvio que cada um lutar pela sua própria sobrevivência é mais fácil. Mas você sair do teu quadrado, você desafiar essa natureza humana, você dá um twist, você dá uma invertida em você mesmo e acredita que você tem uma alma e um potencial de se conectar com outras pessoas, de se casar, de se relacionar, de fazer família, de cuidar de uma comunidade, de sair do teu ego, isso é uma piada. Por que eu falo que isso é uma piada? Isso significa que você precisa enxergar a vida com muito mais leveza. Então, por incrível que pareça, apesar que pessoas acham que para você ser um cara muito religioso, você precisa ser extremamente introvertido, extremamente sério, extremamente isolado do mundo, talvez é o contrário. Talvez outras religiões levam para esse caminho, mas a visão na essência do judaísmo, você precisa levar a vida com muita leveza. Pega num relacionamento, se cada um se levar muito sério naquele relacionamento, não tem como dar certo. Não tem como dar certo, certo? Você vai começar a descobrir com o tempo que os dois são super diferentes. Você vai começar a descobrir com o tempo que um pensa A, outro pensa B. Você vai começar a perceber com o tempo que mesmo que os dois pensam igual, enjoa e perde a graça. Tem mil coisas para não dar certo um relacionamento, por exemplo. Então o que vem a Torá e fala? Yitzhak metzachek et Rivka ishto. Primeiro casamento de dois, do primeiro judeu que já nasceu judeu. O que a Torá fala? Qual é o segredo? Ele ria junto com ela. Ele tinha senso de humor. Ele ria dos próprios problemas cotidianos. Vamos dizer, um chegou lá, certo, e fez bagunça em casa, em vez de você levar aquilo tão a sério, ri junto com ele. Lógico que às vezes vai ter problema, lógico que às vezes vai dar uma bronca, mas faz parte da vida você conseguir rir. Porque se você não achar engraçado, você vai achar triste. Não tem outra opção. Se você não aprender a levar a vida com mais leveza, você vai achar triste. Talvez por isso o primeiro judeu que nasceu judeu se chamou Yitzhak. Porque isso está na essência judaica. A gente desafia o mundo, a gente quer surpreender a própria condição humana. Então, talvez o segredo que durante todas as gerações tiveram tantos judeus com sensos de humor, e normalmente o judeu sabe contar piada de judeu, certo? O judeu ele conta piada, a gente não deixa os outros contarem, mas a gente gosta de contar e a gente conta a piada de si mesmo. Porque saber rir de você mesmo é uma grande solução para levar a vida a sério, mas não se levar tão a sério. Porque se a gente se leva tão a sério, por exemplo, uma pessoa que ela leva as ideologias dele muito a sério. Sério, ele fala, não, porque eu estudei bastante, eu compreendi, eu entendi, e essa é a verdade. Coitado dessa pessoa. Quer dizer, uma pessoa que acredita no seu cérebro 100%, coitado. Porque a gente sabe que o cérebro é limitado, cada dia você está aprendendo mais coisas. Você pode falar, por enquanto a minha visão de vida é essa. Mas coitado de alguém que tem certezas absolutas sobre tudo. A mesma coisa emocionalmente, certo? A gente sabe que nós somos uma montanha-russa. Um dia você está sentindo assim, outro dia você sente assado. Então alguém que idolatra uma certa emoção, ele também está se levando muito a sério. Então essa arte de você conseguir levar a vida a sério, a nossa missão é séria, mas você saber se levar a si mesmo, mais na brincadeira, é uma arte judaica. E que ela precisa de muito, muito esforço. E é interessante que a gente vê que grandes rabinos, eles tinham muito senso de humor. A gente conhece muitos rabinos que eles levavam a vida muito a sério, principalmente os Hassidim, mas contavam um monte de piadas um do outro, e eles faziam brincadeiras, óbvio que sempre sem ofender e sem ser pejorativo, mas de uma forma alegre, de besimche, eles sempre tentavam contar uma boa piada. Pessoas de fora às vezes não entendiam, falavam, mas o cara não é religioso, como ele está contando piada? Eles não entendiam que é justo o contrário. Justamente alguém que está mais ligado com Hashem, ele tem o dom de surpreender. Então, resumindo, a Nekuda, o ponto da aula de hoje, que é uma aula express, uma aula mais rápida, eu acho que a gente pode levar e aprender para a nossa vida com tudo o que acontece no mundo como coisas positivas. Quer dizer, alguém que ele sabe fazer piada, que ele sabe alegrar o próximo, sem ofender, sem precisar ficar usando baixarias o tempo inteiro, mas que ele usa a própria inteligência humana para saber desafiar o pensamento do público e mostrar como por um lado é assim, por outro lado é assado, e como nós somos contraditórios muitas vezes, como a gente muda de opinião muitas vezes, não existe algo mais humano do que saber contar uma boa piada. Então desejo a todos nós que tenhamos vidas muito alegres, muito felizes e que nós aprendamos com o nosso patriarca Isaac que a vida tem que ser sempre levada com muito bom senso de humor. Shkoyach a todos.